povo de Deus. Shalom, shalom. Gente, mais uma vez, com muita alegria, nós estamos aqui no online podcast. Temos mais um servo do Senhor que vai estar conosco hoje. E o online podcast é aquele podcast que você não precisa viajar. Você não precisa sair de casa para que você possa ser entrevistado. Desde já eu venho trazendo minhas recomendações. Se algum de vocês que porventura forem ver esse podcast e vocês sentirem o desejo no coração de participar, de trazer o seu testemunho ou de trazer algo que Deus ele está fazendo na sua vida ou fez, ou algo que vem ao teu coração, algum projeto que tu trabalha, algo da parte do Senhor, e tu sentiu o desejo no coração de estar conosco aqui, entre em contato comigo no privado. E a gente tem um bate-papo, e a gente conversa, e nós oramos, e nós vamos ver, né, o que Deus ele tem preparado para a tua vida. Porque uma coisa que nós temos que aprender é que nós somos canal de bênçãos na vida das pessoas. E que, de repentemente, a gente nunca sabe como Deus vai fazer. Mas, de repentemente, você está sendo usada por Deus ou usado por Deus num podcast e Jesus, ele entra na casa de alguém. E Jesus, ele não só entra. Ele entra e ele muda. Então, hoje nós temos um convidado. Hoje é um convidado, ele é um reverendo, e ele tem um trabalho que, assim, conversando com ele, é um trabalho tão lindo, é um trabalho tão exemplar para nós cristãos, que não podia deixar de ele estar aqui conosco, participando. Então eu vou chamar aqui o nosso convidado, para a gente não perder muito tempo, tá certo? E eu quero que vocês... Deixa eu ver aqui. Eu quero que vocês... Deixa eu ver se ele tá... Tá aqui. E vamos ver se ele aceita. Vamos esperar. Toda vez, gente, que esse podcast dá problema aqui nesse convite aqui, eu já ia falar em norueguês. Ó, deixa eu ver. Então, como eu estou dizendo aqui a vocês, deixa eu ver. Vamos ver se ele entra agora. Como eu estou dizendo a vocês, sempre dá problema, né, gente? Paz do Senhor. Sim. Amém, pastor. Tudo bem? Glória a Deus. Deu certo, hein? Parece que foi de primeira essa, hein? Viu? Porque todo final de semana é um problema aqui para aceitar, que aceita, que não aceita. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. A gente estava aqui antes. Diga. Para as pessoas, eu quero dizer a vocês que estão vendo esse podcast, que não é uma coisa aleatória, gente. A gente conversa, a gente ora, a gente traz, né, o que Deus ele tem no nosso coração. E a intenção que nós temos aqui, né, que eu tenho nesse podcast, é que Jesus, de uma forma ou de outra, através da vida de uma pessoa ou de outra pessoa, né, possa entrar na sua casa. Possa trazer, como a gente estava orando agorinha, possa trazer esperança, possa trazer intimidade, possa trazer relacionamento, possa trazer vida para dentro da tua casa, para dentro da tua família. E por falar em família, eu vou falar sobre ele, mas eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Mas ele é Jason Bilar, ele é reverendo, tá certo? Ele é capelão. Então, a gente tem que dar o nome àquilo que ele estudou, ele é um capelão, né? Como eu estudei. A gente pode não usar os títulos, mas nós temos que falar aquilo que nós fazemos, né? Então, ninguém anda com um diploma debaixo do braço, nenhuma placa. Mas temos sim que respeitar as autoridades com aquelas que elas estudaram e para que elas se formaram para ser. Então, ele é sim um reverendo, um capelão. Eu tenho todo o meu respeito por isso, né? Então, tá aí o Jason Bilar, ele é de São Paulo, de Boituva, e nós vamos trazer
aqui, nós vamos literalmente hoje falar de assuntos e nós vamos literalmente entrar na sua casa. Agora, só que tem uma coisa, Jesus, ele bate a porta, mas nós temos que abrir. Então, hoje, se você abrir a porta da sua casa, Jesus, ele vai entrar e vai falar com alguém da tua casa, da tua família, seja o teu filho, tua esposa, teu esposo. E nós vamos trazer agora, hoje, no dia de hoje, um assunto muito sério e uma coisa que acontece na maioria das casas do povo cristão. É família, é base, é família desestruturada, é consequências, e é onde vai entrar o Geison em tudo isso. Então, Geison, de antemão, bem-vindo, Deus te abençoe. Deixa eu ver aqui, a live parou, deixa eu ver aqui se ele... Geison, cadê tu? Deixa eu ver aqui, gente. Acho que eu vou ter que chamar ele de novo. Deixa eu ver se ele entra novamente. Que eu estava aqui falando e... Voltou? Voltou. Agora sim. Pronto. Mas você estava me ouvindo, eu acho, né? Estava ouvindo, sim. Eu perdi só o finalzinho, então agora... mas eu ouvi sim. Mas assim, eu vou deixar você aqui se apresentar, como eu estava falando aqui, né? Você é um capelão, você é um reverendo, você estudou para isso, e você tem os méritos disso, e você é de Boituva, São Paulo, e como eu estava falando, você é uma pessoa que Deus ele vai se utilizar de você hoje como um canal para poder entrar na casa das pessoas, na casa da família das pessoas. Então, tá você aí com a palavra, se apresente, e daí a gente vai dando continuidade conforme o Espírito Santo nos direcionar aqui no podcast. Amém? Amém, pastor. Obrigado, viu? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, pelo privilégio, pela honra, porque diante de quase 8 bilhões de pessoas no mundo, eu fui escolhido para estar aqui hoje. E eu louvo a Deus por isso, por sua vida, por esse projeto que Deus colocou no seu coração. Vamos lá, vou começar pela base de tudo, tá? Que é o conceito, é aquilo que eu acredito, e eu falei até com eles hoje, que eu iria iniciar dessa forma. E eu acredito também que eles estão assistindo, ou alguns deles. Meu nome é Jameson Bilar. Não sou nascido em Boituva, eu sou pernambucano, sou natural de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Tenho 40 anos e eu vou começar a falar da base de tudo. Porque eu até coloquei aqui para registrar sobre a família, né? Então, eu sou filho de 2 pernambucanos também, Geraldo Bilar e Jardilene dos Santos Bilar. São meus pais, a minha base. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou trazendo isso? Porque eu acredito que nós vamos falar sobre liderança, né, e propósito. Tudo nós sabemos que tem um propósito, né? Neste mundo não é em vão, nós não nascemos do acaso, é um propósito. Sou um projeto de Deus, eu reconheço isso, e eu louvo a Deus por ter me estabelecido, por ter me colocado para nascer nesta família, porque foi a base, foi o que estruturou, pastora. Meu pai, minha mãe, estou honrando eles aqui agora, louvando a Deus pela vida deles, porque eu acho que isso é a base de tudo, e eu quero viver muito, e a Bíblia ela nos dá, né, é uma promessa também, né? Se a gente seguir esses princípios, a gente é muito feliz. Então, eu gostaria de honrar a vida deles, porque se estou aqui, se cheguei até aqui, se sou quem sou, é por causa deles. Porque eles perseveraram, eles oraram, lutaram. Nasci em um momento difícil para minha mãe, primeiro filho da minha mãe com dificuldade, nasci com uma deficiência, e eles ali sempre, sabe, perseverando, mesmo não eram cristãos ainda, mas, sabe, sempre ali unidos para trazer essa estrutura que está aqui hoje, que é a minha vida. Então, eu louvo a Deus pela minha vida, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Tenho lá Rodrigo, eu tenho 5 irmãos, pastora. Rodrigo, o mais velho, né, que é filho do meu pai. Rodrigo, Patrícia Bilar, que também é uma bênção, louvo ao Senhor. Depois até procurem aí, vão conhecer o trabalho dela, que é uma bênção, louvo ao Senhor. Tem alguns louvores aí registrados, já lançados. Patrícia Bilar, George Bilar, Jason Bilar, Jéssica Bilar. Esses são meus irmãos. E depois da estrutura formada,
Aí entra a senhora Suelen Bilar, Suelen Alessandra Marim Bilar, que é minha esposa, que me presenteou também com 2 presentes incríveis que o Senhor me deu através dessa união, junto com ela, que é o Gabriel e a Júlia Bilar, minhas bênçãos, minha maior herança. Eu acredito que assim, por que estou trazendo já na introdução da minha apresentação a família? Porque acredito que a família é realmente a base para tudo, pastor, na nossa vida. Sim, é porque assim, né? Se a gente parar para pensar, tá certo? O que foi que Deus instituiu primeiro? Foi a família ou foi a igreja? Então, a família é a igreja de Cristo. Isso mesmo. É o primeiro parâmetro de criação de Deus. Não foi a parede de muro, né? Que a gente vai lá e é uma assembleia, né? Que a gente vai louvar, adorar o Senhor, mas a igreja do Senhor começa dentro da nossa casa. O que você está Verdade. fazendo, o que você está falando, é porque muitas das vezes, né? Eu passei, né? Você foi um privilegiado, eu não tive, eu não fui uma privilegiada como você, mas quando você vai chegando a uma certa idade, você vai aprendendo que quanto mais você honrar o seu pai e a sua mãe e respeitar, entendeu? Isso é uma coisa que Deus, ele te abençoa com prazer, porque você não está saindo daquela, do pensamento da criação do pai, que é ter o pai e a mãe, né? E tem Deus, tem Jesus, vem o marido, vem a esposa e os filhos, né? Então, Jesus, ele nunca, jamais, ele vai mudar essa ordem, entendeu? Então, isso já abrange tanta coisa, abrange feminismo, abrange respeito com pai e mãe, enfim. Mas eu acho muito bom você falar nisso, porque isso Jason, já é um ponto muito importante. Que nós, como filhos, nós temos que respeitar os nossos pais. Nós temos que fazer o possível para que o nosso pai e nossa mãe, eles tenham, né, agora na velhice, né, que já são velhos, eles tenham uma velhice em paz. Porque a pior coisa de uma pessoa, que um ser humano ele pode viver, é uma velhice conturbada, uma velhice infeliz, entendeu? Então, tanta gente junta tanto dinheiro e depois acaba cheio de dinheiro, sozinho, na solidão, jogada no, na escória da sociedade. Então, isso aí que você está fazendo, isso para mim já começou muito bem, porque isso já é um ponto Glória a Deus. crucial na vida de Amém. uma pessoa, que é a família. Amém. E o assunto nosso hoje é sobre o princípio da liderança, né? Ser líder como um líder e um propósito, né? Na verdade, nós precisamos, se estamos numa liderança, nós precisamos entender que existe um propósito para isso, né? Não aleatório. Como eu já disse, não nascemos num acaso, mas nascemos para um propósito. Então, e Deus escolheu alguns para liderar, para ser líder, né? E eu louvo a Deus pela oportunidade hoje de, mesmo estando ainda em evolução, em aprendizado, poder também contribuir de alguma forma, né, com algumas experiências. Os meus primeiros líderes, na verdade, foram os meus pais. É por isso que eu estou honrando eles hoje. Eles continuam, né, pastoreando, são pastores na igreja, e eles continuam dessa forma. Meu primeiro líder de jovem foi meu pai. E eu ainda criança, mas eu já queria estar ali, sendo liderado por ele, mesmo sendo criança. Eu já me sentia um jovem. Então é por isso que eu estou trazendo isso hoje. De tudo que eu aprendi, muito do que eu aprendi, na verdade, foi através da vida deles, da perseverança, da insistência. E eu dizia ainda, pastora, que não queria, eu não iria aceitar esse legado, né? Mas o Senhor me escolheu para isso e pouco a pouco vai lapidando a gente, né? Vai preparando a gente para isso. E hoje, o que acontece? Por que eu estou hoje usando também dessa oportunidade para honrá-los? Porque a gente dá desculpas hoje devido à nossa correria, né, do dia a dia, e a gente esquece, às vezes, de honrar, de ligar, de dizer um eu te amo, entendeu? E isso é muito importante, principalmente para os jovens hoje que estão nos assistindo. Honrar ao pai e à mãe, eu acho que é um dos maiores privilégios que nós temos, porque os dias se passam ligeiramente. E quando a gente vê, nós já estamos velhinhos e eles já partiram, já se foram.
E o que resta, a gente tem muitos aqui em casa, é sempre ficar lembrando, né? Principalmente dos que se foram, a gente lembra com saudade e com alegria dos que se foram porque deixaram um legado. Nossas famílias, né? Graças a Deus por isso. Deixaram um legado. Eu acredito que não tem nenhum que se foi que falou assim, olha, graças a Deus, foi embora. Não, a gente sente falta. Uhum. A gente falta que fala assim, olha, se passou, se foi, deixou saudades. Então, isso é gratificante para mim hoje poder falar da minha família, começando a falar deles, Porque né? assim, Jameson, tem uma coisa que eu acho muito interessante que veio agora à minha mente, é que nós, os seres humanos, nós temos na nossa natureza de não dar valor às coisas. A gente só dá valor às coisas quando a gente perde. Seja lá o É que isso. for. Seja um emprego, seja um bem material, não importa. E em relação às pessoas, é assim também. Porque às Sim, vezes as pessoas, a gente está dentro de casa e parece não, Deus está acelerando o tempo e que às vezes a gente não tem tempo de dar um oi dentro de casa, uma coisa, um corre para lá, outro vem para cá, coisa e tal. E quando a gente vê, que eu já presenciei, você vê a pessoa ali, né, sendo sepultada e aquele chororô e aquela coisa. Aquele chororô, muitas das vezes, não é a dor, às vezes é a consciência pesando do é o que não fez. ressentimento, né? Pessoas Exatamente. É. dúvidas. Então a gente tem que falar que ama, gente. A gente tem que dar valor às pessoas, a gente tem que estar com as pessoas enquanto as pessoas estão vivas. Porque às vezes não adianta levar flores ali no túmulo ou tá dizendo que ama, porque morto não escuta. Morto tá lá, dormindo, entendeu? Então não tem Sim, mais efeito em nada. Então é bom se a gente tiver que chorar, que a gente chora junto, tiver que família brigar, que família briga também, às vezes há certas dissessões, problemas familiares, toda família tem problema. E sim. o importante é a gente sentir aquilo enquanto as pessoas estão vivas. E o que você está trazendo aí, isso é muito bom, entendeu? Porque nós temos sim que dar valor enquanto tem vida. Depois que já foi, gente, já era. Não adianta chorar, não Acabou. adianta, né? Então, isso é muito importante. E é melhor ter lembrança alegre do que o remorso, né? É muito melhor. Isso é Porque eu não maravilhoso. abracei, porque eu não cuidei, porque eu não liguei. Tá entendendo? Eu moro Eu aqui na poderia Noruega, ter mas eu falo feito todos os mais dias. Eu e falo não fiz. todos os dias com meu pai e minha mãe. Todos os Olha aí. dias. Entendeu? E eu moro a mais 12 mil quilômetros de distância, mais do que isso. Entendeu? E a Então, gente, às tem gente vezes, que mora morando aí do lado, não pertinho, consegue fazer isso, tá né? pertinho e não consegue mandar uma mensagem para a mãe, para o pai, sabe? Todo dia, meu pai e minha mãe, de manhã e de noite, eles mandam uma mensagem para mim. Todo santo dia. Lição para nós, lição para Entendeu? gente. É isso. Mas não, porque a distância não, gente. Hoje em dia é muito diferente. Quando eu cheguei na Noruega, há 19 anos atrás, não tinha essa tecnologia, não, de se ver na câmera, essas coisas. Não tinha nem telefone assim, analógico, assim, com essa inteligência, essas coisas. Então, era tudo assim, ligação muito cara, coisa e tal. Mas já que você tem a possibilidade hoje em dia, com a tecnologia, fala, dá Vamos um usar, né? oi. Estou aqui Vamos usar passando ela. só para desejar bom dia. Tenha um bom dia de trabalho. Gente, isso influi tanto na vida de uma pessoa. E o que você está fazendo aí é uma coisa assim, para mim. Ah, mas isso é papo furado. Não, para mim, Tassiana, isso é uma coisa extraordinária. Amém. Glória a Deus por isso. Estava ansioso para fazer isso hoje. É, Ó, minha irmã Jéssica entrou também aí, ó, tá vendo? Já sejam vai todos compartilhando, Jéssica. bem-vindos. Todos bem-vindos. Todos É a nossa bem-vindos. casa hoje aqui. Hoje é o nosso dia. É. Vamos desfrutar dele. O pessoal da Europa entrar depois. Porque o pessoal aqui vai vendo aqui devagarzinho, um entra, outro sai, por aí vai. Mas Vai vamos alcançar, vai ter a oportunidade de alcançar milhares e milhares aí, se Deus em quiser. nome de Jesus. Mas me Mas vamos diz lá. aí, em relação à liderança, qual é a tua visão, qual é o teu, como é que tu traduz liderança? O que é uma liderança para ti? Porque tem tanta gente hoje com título de liderança, né? Sim. Eu acredito que, para mim, a liderança, pastora, é uma condução, né? É um condutor, um orientador, né, que conduz com responsabilidade. No nosso caso, vamos falar de forma espiritual, né? Como servos de Deus, é conduzir um povo para um propósito que não é o nosso propósito. Uhum. É
não é o nosso legado, mas é o dele. Então, nós somos um representantes, na minha visão, tá? Representantes daquele que nos enviou, entendeu? Distribuídos, né? Vamos dizer assim, seres distribuídos em regiões, localidades, para alcançar um povo e levar, ligar até ele, conduzir de acordo com o que ele nos transmite para a gente transmitir para essas pessoas. Eu acho que vem a ser isso. Sim, sim. Essa visão. Assim, o que é que você, tipo assim, o que é que você quer trazer, tipo assim, em relação à liderança? O que foi assim que Deus colocou no seu coração, tipo assim, sobre esse tema? Então, na verdade, assim, começar na minha história, por exemplo, como líder. Eu comecei a liderar jovem há 21 anos. Quando eu casei novinho, né, com 19 anos, hoje eu tenho 40, e logo quando casamos, eu e minha esposa assumimos essa responsabilidade, né? Um pastor nosso, um líder nosso, chegou e viu algum potencial que talvez nem nós mesmos conseguimos enxergar. Porque, às vezes, a liderança começa dessa forma, né? Muitos hoje são jogados ao vento, fala, vai, conduz e faz. E, às vezes, a gente até erra também praticando dessa forma. É importante a gente até depois falar também sobre isso, né? Sobre a capacitação de um líder. Porque, às vezes, pessoas são empurradas de qualquer forma e, às vezes, nem é culpa dele, né? Uma mal liderança, uma liderança mal formada, não pela capacidade da pessoa, mas pela falta de orientação. Né? E nós chegamos muito novos, ali, as jovens ali, todos dizem que eu sempre fui um pouco mais, sabe, aflorado para algumas coisas, mas tinha algumas criatividades, era uma pessoa mais carismática, entendeu? E isso levou, e talvez isso que o pastor enxergou e falou assim, vou colocar para conduzir, para me ajudar de alguma forma. E assim foi feito. E há 21 anos atrás, eu e minha esposa iniciamos esse trabalho. Com algumas dificuldades, porque todo começo é mais difícil, né? Mas Deus foi colocando aí estratégias na nossa mente para a gente fazer, entendeu? Eu sempre me preocupei com isso, de pensar assim, falar, Senhor, não quero fazer de qualquer jeito, não quero fazer por minhas emoções, porque a gente às vezes erra, né? O nosso coração, a palavra mesmo diz que nosso coração é enganoso. E a gente acaba fazendo algumas coisas por emoção. E eu tenho até uma amiga nossa que até hoje ela fala isso para mim. Fala assim, viu, você parece que é um pouco de Peter Pan existe aí dentro de você, que parece que não cresce em alguns aspectos, porque brinca, né? É uma pessoa mais assim, muito jovial. E isso até é um feedback positivo, por você ser carismático, sim. Por outro lado, você começa a pensar assim, falou assim, será que estou brincando demais? Será que estou ultrapassando meus limites? Entendeu? E por isso que eu acho que é importante a gente sempre procurar buscar de Deus, né, esse entendimento, essa clareza. Senhor, estou fazendo de acordo com o que o Senhor deseja ou estou fazendo a minha liderança, a minha gestão? Porque assim, ele nos dá. É porque na Bíblia diz assim, né, que nós temos nossos sonhos, fazemos nossos planos, né? Mas a última palavra vem do Senhor. Ou seja, sim, o que eu penso tem que estar de acordo e interligado com aquilo que Deus ele sonhou, que ele projetou. Porque o que Deus ele projetou para a minha vida, ele não projetou para a sua vida. Que não projetou. Por quê? Porque nós somos únicos. Exato. Você, e nesse 8 bilhões de pessoas, sei lá quantas são no mundo, só existe você, não tem outro igual a você. E mesmo se fosse gêmeos, não é a mesma pessoa. Entendeu? Então, Deus, ele tem. Você falou um ponto aí que eu achei bem interessante. Você falou no começo aí que você se deixou ser liderado pelo seu pai. Sim. Você permitiu. Então, o que acontece hoje em dia, que você também falou, que assim, a pessoa faz, mas as pessoas não foram lideradas. Então, quem não é liderado, não vai saber liderar. E nem é todo mundo que nasceu ou tem um chamado para liderar. Entendeu? Exato. É por isso que muitas das vezes nas igrejas estão acontecendo as coisas que estão acontecendo. Porque as pessoas estão recebendo e está sendo atribuído cargos que não é o chamado da pessoa
e que a pessoa não é preparada para isso e que a pessoa ela não tem um chamado para liderar. Exato. E na nossa Fica conversa faltando anterior, humildade, reconhecer isso, sim, entendeu? e na nossa conversa anterior que nós tivemos, né, nessa semana ainda, nós falamos sobre isso. Que Uhum. hoje ainda tem a questão da influência que alguns sofrem, principalmente líderes e jovens até. Sofrem por quê? Forçado a ser aquilo que não é, ou mostrar na rede social, por exemplo, aquilo que nós não somos, né? É, É, eu quero pode que você falar. traga isso agora, sabe por quê? Porque eu quero que as pessoas que estão vendo e as pessoas que vão ver, que as pessoas prestem muita atenção nisso. Principalmente os jovens. Gente, o mundo de rede social, o mundo que a gente vive hoje em dia, esse mundo de Instagram que muitas das vezes as pessoas veem, que as pessoas isso ou aquilo, que é tanta foto, é tanta riqueza, é tanta luxúria. Não é verdade, gente. Isso mesmo. Não é verdade. Então, o que acontece, é como a gente estava conversando, Jameson, é, é, é a frustração. As pessoas E sonham aquilo, se projetam na vida do outro ou dos outros, e aquilo ali não acontece, aí vem a a frustração de cara, frustração. entendeu? E eu queria que Muito, você falasse sobre isso, já que você trabalha com jovens, entendeu? sim. Então, sobre a frustração que acontece. Hoje nós somos levados. Hoje tem ambientes para todos os públicos, né? Vamos dizer assim, principalmente no Instagram. E o que mais tem frustrado a gente, eu acredito, que é justamente isso: querer espelhar aquilo que nós nem fomos chamados a fazer. Eu vou falar por mim, pastor, eu vou dar o exemplo de mim, da minha vida. Muitas das vezes o que acontece? Nós ficamos desesperados para alcançar lugares que talvez nós não vamos alcançar, não vamos chegar. Tá? Eu falo porque às vezes nós entramos na rede social e nós falamos assim: que ambiente lindo, que lugar maravilhoso, eu quero estar lá, eu quero fazer dessa forma. Eu vou ser esse líder, eu vou ser essa pessoa, entendeu? Vou influenciar milhares de pessoas, porque a gente olha, né, e vê que o trabalho de alguns outros líderes está dando certo nessa posição, nesse segmento que ele escolheu. E aí o que a gente faz? A gente fala assim: eu quero ser esse cara. Mas será que Deus chamou a gente para ser esse cara? Para chamar essa pessoa? Para ser essa pessoa? Eu falo por mim, porque muitas das vezes eu quis criar, dentro do ambiente onde eu estava, no meio da minha juventude, que eu liderava ali, coordenava, ou do grupo que eu liderava, eu querer criar expectativas neles que talvez não era o ambiente que eles deveriam estar. Não era o sonho deles e muito menos o sonho de Deus. Sim, Tá sim. Tem uma entendendo? coisa aí que você está falando aí, eu escrevi aqui, e que as pessoas agora vão ouvir. O preço da influência. Né? Na Bíblia fala que Deus, quando Deus ele dá a quem muito é dado, muito se é cobrado. Né? Então, quanto mais você influenciar, mais o sangue das pessoas, Deus ele vai requerer das tuas mãos. Agora É vem isso. a pergunta: você está influenciando a pessoa em quê? Para quê? Porque quando passar a régua, eu sempre falo do restaurante da vida, né? Que quando você passar a régua, fechar a conta, aí todas as pessoas que você influenciou, Jesus vai perguntar a você por cada uma dessas pessoas que você influenciou e que você fez na vida dessas pessoas. É isso. Então, assim, eu achei uma coisa engraçada que quando eu estava aí em São Paulo para ministrar, teve uma igreja que disse assim: ela tem quantos seguidores no Instagram? A gente só pega aqui para ministrar quem tem mais de 10 mil seguidores. Olha aí. Gente, Olha o perigo. acordem, acordem. Uma pessoa não sai, por exemplo, da Noruega para ir para o Brasil, não é atrás de seguidor, não, gente. É atrás de levar a palavra de Deus, para que as pessoas venham a renunciar, que as pessoas vão pedir perdão, sabe? Que as pessoas vêm se redimir diante do Senhor. E hoje em dia só vai ministrar nas igrejas quem tem 10 milhões, 10 mil seguidores, 2 mil seguidores, e é pago um preço por quantos Isso. seguidores você tem na rede social.
Inclusive que tem um inverso também, né, pastor? E tem o quadro inverso também. Tem o pregador que ele só vai dependendo de quantos membros ou qual vai ser a quantidade do seu público. Entendeu? Tipo assim, você líder, não está apto para liderar um, entendeu? Se tiver um, ou dois, ou três, como que você vai estar ministrando, liderando para eles? De que forma? Com desprezo? Menosprezando eles, entendeu? Às vezes, pastor, a gente tem que entender o seguinte, por isso que eu comecei a falar sobre essa questão de aonde nós vamos chegar, qual é o nosso propósito, por que da importância de nós entendermos a clareza da luz do que Deus quer para a gente poder chegar, entender até onde a gente vai chegar. Muitos dizem que não tem limite. Ah, não tem limite. Talvez não tenha para alguns, mas alguns vão ser limitados. Por exemplo, há um grupo de 10, 20, 50, 100 pessoas. Outros vão ministrar para milhões. Nós temos amigos aqui que ministram para milhares de pessoas. Milhares. Eu quero ser como essa pessoa. Eu anseio por isso. Mas será que eu vou ser? Será que eu tenho a capacidade? Será que eu pago o preço para chegar a esse nível? Será que eu estou preparado para isso? Tem uma coisa que você falou, que tipo assim, eu, Tassiana, eu não quero ser como ninguém, porque eu não sei quem é essa pessoa. Sim. Eu quero parecer cada vez mais com Cristo. A nossa referência de a gente parecer com alguém é com Cristo. Porque muitas das vezes acontece, eu já vi muito aqui na Europa, né, mulheres em cima do púlpito, falando sobre família, casamento, isso. E a casa uma bagunça. Pior do que puleiro de galinha. Entendeu? E ali, falando de família e aquela coisa, aí, vamos lá. Sendo a referência, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E a pessoa vê, sabe? A pessoa ali ministrando. Aí diz assim, nossa, eu queria ser como ela. Deus me livre. A gente tem que pensar uma coisa que eu escrevi aqui agora. Você tem que saber qual é a sua identidade em Cristo. A sua identidade está em Cristo. Porque muitas vezes tem gente falando para milhões, mas não está nem com a unção do Senhor ali sobre ele ou sobre ela, não sei. Entendeu? Existe espírito de engano que está rondando os falsos profetas, os falsos mestres. E tem tanta gente que queria ser igual. Gente, nós temos que ser igual a Jesus. Jesus é a nossa primícia, é o nosso ponto. Ele é que é o nosso exemplo. Ele é que é o nosso... Lembrando, pastora, lembrando também o seguinte, não cortando o que a senhora vai falar para continuar aí, mas é o seguinte, tem pessoas, às vezes, falando para milhões e não consegue falar, às vezes, com um que está dentro de casa, que é o maior perigo nosso, isso daí. A gente precisa refletir nisso aí também. Né? Falamos para milhões, não conseguimos ter comunhão com os que estão dentro de casa, isso é perigoso. Em cima de um púlpito, ou sei lá, tem 10 mil, 11 mil, não sei quantas pessoas, tem 20 milhões no Instagram, coisa e tal. Mas, gente, só quem conhece o coração da gente é Deus. Sim. Porque Deus, ele sonda tudo que a gente pensa, a intenção de toda coisa que a gente vai fazer. Deus, ele sonda a intenção do nosso coração. E se a intenção do nosso coração não estiver de acordo com o que ele quer, não adianta. Porque Deus, ele é soberano. Deus, ele não vai dividir a glória, a soberania dele com ninguém. Então, quando Deus decide, está decidido, acabou-se. Então, o que é que a gente tem que fazer? Senhor, eu quero aquilo que é meu. O que tu tem para mim, para minha vida? O que foi que tu, Senhor Jesus, o que é que o Senhor... Qual é a minha porção? Qual é o meu maná? É para falar para uma pessoa? Não importa. Porque na Bíblia diz que se uma pessoa se converter ao Senhor Jesus, a festa no céu. Já entendeu? É suficiente. Para aquela, né? Já pensou... Tá entendendo? E não é sobre quantidade. Nunca será sobre quantidade. Nunca. Vamos fazer uma conta rápida, né? Nós temos 8 bilhões. Se cada um desses apenas ganhasse mais um, vamos colocar 4, né? Vamos usar os 4 bilhões. Se 4 bilhões, se cada um desses fizesse a sua parte e ganhasse um para Cristo,
já seria, Ninguém ia conhecer. né, suficiente. Ganharia o mundo. Exatamente. É isso. Entendeu? É isso. Como Deus precisou da boca de uma pessoa, da samaritana, ou então de Jonas, e salvou toda uma cidade. Salvar uma cidade. É isso. E é isso que a gente tem que trazer aqui. Deus ele só precisa da tua boca, da minha boca. A gente não precisa falar para milhões, trilhões, quadrilhões, não. Se a gente alcançar a casa de uma pessoa, através do Espírito Santo, se o Espírito Santo, através da misericórdia dele, ele, através da minha vida e da sua vida, entrar na casa, no lar de uma pessoa, nós já fizemos muita coisa. É isso. Conversando com alguns jovens aqui dentro de casa esses dias, nós falamos sobre isso. Nós estávamos falando sobre localização, né? Localidade. Falando assim, olha, já imaginou se às vezes a gente se preocupa, né? Ah, Senhor, me leva para as nações, me leva para... Quero ganhar o meu estado, o meu município. Aí nós começamos a refletir, bater um papo ali, falando assim, olha, já pensou se você começa a pregar na sua rua, você ganha a sua rua para Cristo? Né? Aí depois eu vou e também eu ganho minha rua, aí você mora na rua de trás e ganha a rua de trás para Cristo, falando do amor de Deus. E não é nem sobre isso, é sobre semear, fazer a nossa parte, né? Lançar a semente. Se a gente, cada um, trabalhar na sua localidade, o negócio vai crescer, vai expandir. O fruto vai nascer, a semente vai germinar. Sim. O problema é que às vezes a gente está tão preocupado, eu quero ir para a África, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para... E daí vai. E aí, de repente, dentro de casa, aquilo que eu falei, dentro de casa, às vezes a gente não consegue fazer a tarefinha básica, né? E é sobre isso. Tem muita gente, Jason, que diz assim, porque eu sou missionária, coisa e tal, coisa e tal. Eu já fui para tanto canto assim, mas você não consegue dar um bom dia para quem está do teu lado. É isso. Você não consegue dar um com licença, por favor. Você não consegue perguntar ao seu filho ou à sua filha como é que foi na escola hoje? Tá tudo bem com você? Você não tem tempo para fazer um devocional com teu filho, tua filha, mas você está indo em 14, 20, 30, 50 países. Isso é status, gente. Isso é qualquer coisa, isso é status. Isso é para mostrar que é alguma coisa. Mas a gente não precisa mostrar que a gente não é nada, que a gente é alguma coisa, porque a gente não é nada. Então a gente não precisa provar nada para ninguém, porque a gente já é nada, entendeu? Então, se a gente consegue fazer alguma coisa dentro da nossa casa, tem uma coisa aqui em casa que eu não abro mão. Toda vez que meu filho chega da escola, todo dia eu pergunto como é que foi na escola. Ele já faz, porque parece uma oração aqui em casa. Assim que ele bate a porta, é a primeira pergunta que eu faço. Ele já vai respondendo, foi tudo bem? Porque ele já sabe que eu vou perguntar. Porque eu nunca tive ninguém para perguntar como é que foi meu dia. Olha aí. E era o próximo passo que a gente ia falar, já era também sobre isso, né? Justamente. É falar sobre os maiores desafios que a liderança de jovem hoje encontra. É sobre isso, é trazer a maturidade, né? Trazer a clareza, a luz, a identidade de quem é o nosso Pai, quem é o nosso Deus. Por que eu falo isso? E não é generalizando, mas muitas das vezes o maior desafio que nós encontramos, pastora, infelizmente, é dentro dos lares, e dos lares cristãos. Os maiores desafios nossos hoje é isso, é trazer a maturidade, trazer a clareza, a luz na cabeça dos jovens. Fala, viu, você sabe quem você é em Cristo? Você sabe para que você foi chamado? Você não é o acaso. Porque às vezes é aquilo que nós falamos aqui. Muitos dos pais são influentes até em alguns aspectos, em alguma localidade, na empresa, tem bom status, tem bom emprego, são bem remunerados, entendeu? Perante a sociedade, às vezes tem também o mesmo reconhecimento, mas às vezes dentro de casa nós pecamos, nós falhamos com isso. E nós não conseguimos identificar e muito menos lançá-los. Porque a palavra diz, né, que os filhos são como flecha na mão do arqueiro. Como nós vamos lançar os nossos filhos, pastora, se nós não estamos enxergando o alvo? Se nem conhece, né? O próprio filho. Se não estamos enxergando o alvo, que é Cristo.
Que parece Entendeu? moradia de quartos, né? Tem uma casa que a casa tem 5 quartos e em cada quarto mora uma pessoa, um mundo. Isso. E de repente, assim, eu vivia assim na minha casa. Na casa do meu pai e da minha mãe, cada um tinha uma televisão num quarto e uma televisão na sala que ninguém assistia. Nunca comi na mesa, nunca a gente se sentou na mesa para comer. Então, assim, para mim foi muito difícil fazer isso aqui na minha casa. Eu Entendeu? fazer o sentar à mesa, né? E, tipo assim, fazer uma refeição os 4 juntos e aí a gente conversar, bater papo. Mas eu não tinha, eu não recebi isso. Eu não sei o que é sentar na mesa. Eu não sabia o que é sentar na mesa. Entendeu? Então, assim, meu pai e minha mãe sempre trabalhou muito, mas também por todas as dificuldades que eu passei, né? De um lado disfuncional, enfim. Mas, como você está falando, olha, eu e meu esposo, a gente já fez a gente já viu muito documentário, que eu sou muito interessada nesse negócio de pessoas que são usuários de droga, essas coisas, né? Que foi de onde Deus me tirou. Sim. E 97% dos casos de jovens que estão nas drogas é por causa de lar disfuncional. Exatamente. Ou seja, você que está vendo aí, mãezinha, paizinho, a culpa é sua. Dói, mas é real, é verdade. E eu tenho exemplo para isso, viu, pastor? Eu tenho exemplo que hoje, depois de algum tempo, né, Deus trouxe ainda também uma visão e um direcionamento para a gente. E nós iniciamos aqui na cidade também um projeto, o nome dele é Proari, tá? Nasceu no coração de Deus para a vida da minha esposa. E ela, no meio da pandemia, quando começou a pandemia, na verdade, houve uma necessidade aqui, estava muito frio e vieram, né? Outras cidades vieram e descarregaram aqui, despejaram algumas pessoas em situação de vulnerabilidade. Deixaram na rua aqui. E a prefeitura em si começou também a fazer um trabalho, um projeto, né, de restauração, criaram uma estrutura para atender essas pessoas, para dar, sabe, atender a demanda, a necessidade de colocá-los para dormir, tá? Só que aí também a gente, como igreja, viu a necessidade de entrar de alguma forma, tanto não só levando a palavra, mas também auxiliando de alguma forma aí o público, o poder executivo aqui da cidade para entrar com alguma ação. Então, minha esposa teve a ideia de, olha, vamos fazer um sopão, vamos fazer alguma coisa, um alimento, vamos arrecadar junto com a igreja roupas, calçados, vamos levar até esse povo. E a gente começou iniciando esse trabalho. E utilizamos os jovens para fazer isso. Nós começamos também, muitos jovens começaram a participar para quê? Para começar também a entender a necessidade e conhecer o mundo lá fora, como é que funciona. A realidade. E muitos, pastores, a maioria, eles sentavam, eles ouviam. Nós, às vezes, voltávamos para casa 1h da manhã, 2h da manhã, ouvindo as histórias, ouvindo as conversas. Fomos criticados por isso. Porque falamos assim, mas vocês estão perdendo tempo. Como que vocês vão com os jovens, vão com as pessoas lá e ficam até 2h da manhã, 1h da manhã, ouvindo essas pessoas falando essas ladainhas, essas conversas? Isso é tudo conversa fiada. Eles têm na mente já muita, sabe, estratégia para influenciar a mente de vocês com essas mentiras. E muitas das vezes nós ouvimos as conversas deles que eles tinham saído de casa justamente por isso. Família desestruturada. Briguei com a minha mãe, meu pai brigou comigo, perdi a minha mãe. Muitas vezes eu ouvi isso. Meus pais perdi a minha se separaram. Família. Entendeu? Perdi a minha esposa, perdi um filho. Teve um senhor que nós até hoje, infelizmente, ele está ainda em situação de rua, mas até hoje precisa de um tratamento, precisa de uma ajuda, mas ele relatou para a gente que ele havia perdido 2 filhos num acidente. Ó como isso mexe com a estrutura. Ó como que a igreja precisa entrar em ação. Hoje o trabalho continua. Não estou mais na direção desse trabalho, né? Mas como igreja também existe a necessidade da gente ajudar. Mas hoje tem um irmão que toma conta dessa parte, mas iniciou dentro de casa. A juventude participou disso e participa, porque hoje ainda participam desse trabalho. Então, é muito importante a gente conhecer o outro lado, né, da história. Porque às vezes nós vemos as pessoas passando, vagando na rua, sofrendo,
E às vezes a gente passa e fala assim, não quer sair dessa situação, entendeu? Sabe só uma coisa, assim, existem, pode existir, né, numa porcentagem pequena, pessoas que decidiram viver assim, porque a gente não pode tirar o livre-arbítrio das pessoas. Sim, sim. Mas existe uma coisa que eu sempre digo e eu carrego comigo, né? Quando você encontra uma pessoa e você, antes de você falar alguma coisa, Antes de julgá-lo, né? antes de falar, fazer algum Experimentar. comentário, qualquer coisa, procura É, saber quantos quilos está a mochila nas costas dessa pessoa. isso. Procura saber, né? Eu aconselho a vocês aí verem um filme Pelegrino, o Pelegrino. Já assisti, Então também já li o livro. vai ensinar muita coisa. Então cada um de nós, todo ser humano, todo, aquele que isso aqui não tem é mentiroso. Todo ser humano ele tem uma mochila nas costas. O que difere entre mim e a outra pessoa é quantos quilos eu tenho. Uns têm É, quilos, outros têm 1 quilo, outros têm 50. Então, quando a gente se aproximar de alguém, pergunta, procura saber, né? O que é que tu carrega? Porque a gente não sabe, gente. A gente não sabe o que foi que levou a uma pessoa a escolher morar na rua. sim, Porque ninguém nasceu para viver na rua. Ninguém. Entendeu? exatamente. Então, assim, não é uma coisa, porque isso aqui tá muito legal, eu tô me divertindo demais. Nossa, eu tô num parque de Tudo que eu diversão. sonhei. Estou vivendo o que eu sonhei. Nunca, Eu né? sonhei Nunca. isso para mim, entendeu? E que pai que sonhou isso pro seu filho? Sempre quando nós saímos, nós sempre refletíamos nisso, pastor. Eu falava assim, olha, isso aí é um filho, isso aí é um pai, isso é um irmão de alguém, isso é uma Esposo de família, alguém. entendeu? É. É isso, é sobre isso. Não, e tem outra coisa. Vamos ser sinceros aqui. Qual é a diferença de mim? Jesus está olhando lá de cima. Aí Jesus diz assim: vê Tassiana na Noruega. Uau! Tassiana está na Noruega. Aí Jesus olha assim, aí vê o Jason, está em Boituva, São Paulo, e vê ali o senhor, a senhora, o jovem, a mulher, não sei, na rua. Vocês acham que Sim, Jesus é diferente? Gente, é o mesmo amor. é, exatamente. Tassiana, Jason, ou quem quer que seja, nós não somos melhores do que aquele que está na rua, não. Aqueles que estão na Cracolândia, aqueles que estão se acabando nas drogas. Porque muitas das vezes, as pessoas que não sabem, porque usar droga é safadeza. Porque não sei o quê. Depressão é safadeza, depressão é frescura. Não, gente, depressão é uma doença que mata pessoas. É Tá isso. entendendo? Porque depressão é demônio. Nem tudo é demônio, não, é doença. Se a pessoa estudar um pouco, procurar saber, vai entender, sabe? Então, assim, procura saber, gente. Tenha o cuidado de saber a história A história, da pessoa, isso. né? Às vezes é coisa que está lá atrás da infância perdida. Quem é e por que está onde está, né? E até está no subconsciente, não está nem no consciente mais, mas está Sim, abalando a vida da pessoa ali, ó. E fica sendo exatamente. aquele fardo, sabe? Que se a gente, como cristão, eu estou falando para quem é cristão, né? A gente que é cristão, se a gente não levar o alívio que é Jesus, a esperança, né? De Jesus, ele pode ir lá quando tinha 2 anos de idade, ninguém sabe, às vezes foi abusado sexualmente quando tinha 4 meses de nascido, 9 meses de nascido, mas está dentro da mente aqui, gente, Nem ó. viu, né? Nem viu, mas a mente foi atacada, foi Viu, atingida, mas o né? cérebro registrou, Sim, entendeu? Então, assim, antes, né? É por isso que a Bíblia é perfeita. Como é que tu vai tirar, né? A trave do olho do teu irmão, se tu, o cisco, se tu tá com a trave no teu olho, né? não está Então, é sobre. vendo, né? Não está conseguindo enxergar, né? Não, mas aí as pessoas, tipo assim, está lá o líder, muito bem gordo, na igreja, a conta do banco cheia de dinheiro, andando num SUV, entendeu? Sim, E
quem está na rua que se lixe. Porque eu não saio da minha igreja, do ar-condicionado, porque eu não vou perder meu tempo com lixo, porque essas pessoas já são consideradas lixo. Né? Aí A gente que pergunta, classifica, né? É. É a gente que classifica as pessoas. Aí vem a minha pergunta que não quer calar. Que tipo de liderança você é? Eu acho que Olha aí. a pessoa deveria ter vergonha de dizer que é um líder. Porque um líder que não consegue ter compaixão, empatia, é o mínimo. Empatia. O mínimo que nós não Sim. temos que ter. Empatia e sensibilidade, né? Ser capaz de ouvir a necessidade das pessoas. Entendeu? Mas eu quero muito aí, Jason, que tu traga aí sobre esses adolescentes. Né? Porque eu sei, porque a minha história começou dentro de casa. Maravilha. Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre os nossos jovens, sobre a nossa liderança. O que acontece? Fazem aproximadamente 5 anos que nós estamos. Nós começamos aqui na igreja que eu estou atualmente, tá? Começamos com adolescentes e jovens. Eu vou falar dos projetos agora mais recentes, né? Porque é o que está mais estruturado até o momento. E a gente tem que entender, igual nós já falamos aqui, que nem sempre vamos chegar aonde pensamos chegar, porque somos conduzidos por Deus, é Ele que determina todas as coisas, né? Existe um tempo determinado para todas as coisas, né? Para cada coisa. E eu entendi isso também, pastor, que a gente vai trabalhando e no decorrer, diante da necessidade e diante daquilo que Deus quer fazer, que é o melhor, e diante do que você quer também oferecer, porque você precisa também estar disposto. Líder, principalmente, jovem líder aí, tem que despertar para isso. Senhor, o que o Senhor precisa, o que o Senhor quer? E nós, nessa necessidade, pegamos esses adolescentes para, né, debaixo dessa visão, para administrar, para ajudá-los a atingir os seus propósitos. Juntamos depois com a juventude, com os jovens, diante de uma da necessidade que apareceu também, e começamos a trabalhar com eles. E eu até relatei para a senhora nessa semana que eu estava no momento, num banheiro dentro de casa, me preparando, me arrumando, e comecei a orar, né? Até estendendo as mãos para o lugar onde eu estava. Falei, Senhor, esse bairro aqui precisa ser alcançado. E é através desses jovens, Pai, que isso tem que acontecer. Porque, ao contrário do que muitos dizem, pastora, os jovens são a força da igreja. Os jovens são fortes. Porque a palavra, se você for ver, lá, acho que é João 2,14, se eu não me engano, que ele fala isso, né? Fala, jovens, eu vos escolhi, vos escrevi porque vocês são fortes. E a palavra de Deus está em vocês. É isso que precisa ficar evidenciado. A palavra de Deus está em vocês. E vocês já venceram o maligno. Mas sabe o que a gente fala hoje dos jovens? Que eles são fracos. Ah, o jovem é assim mesmo. O jovem não tem jeito, não. O jovem, por ser perseguido demais, por ser muito visado por Satanás, eles nunca vão conseguir chegar nos seus objetivos. E é mentira. É isso que a gente tem que desmistificar, tirar isso daí, porque roubaram isso aí dos jovens. E com isso, formaram-se uma geração de jovens realmente fracos, realmente medrosos, ansiosos, preocupados, porque carregam o fardo da mentira. É um dos fardos que carregam, é a mentira. Entendeu? E eles têm que pensar, os jovens têm que pensar que eles são os Calebes dessa geração. Porque o que acontece? Você que é jovem, que vai ver esse podcast, presta atenção numa coisa. O que Satanás ele quer, o plano de Satanás, quanto mais gerações ele destruir, é mais fácil para ele. Ele tentou e tenta com os jovens, com os adolescentes, enfim. Só que Satanás, ele está matando as pessoas no ventre para se destruir uma geração. Então, uma vez eu estava aqui, porque aqui na Noruega, gente, aqui o aborto é legal. Então, aqui elas abortam aqui como se fosse comprar um bombom ali no supermercado. Você não vê uma mulher jovem aqui, de 22, raríssimo você ver grávida. Não tem. Não tem. Elas começam a vida sexual muito cedo, com 12 anos, 13 anos, e daí elas engravidam e abortam. Engravidam e abortam e abortam. E um dia eu estava aqui e Deus ele gritou no meu ouvido e disse, vou eu requerer cada gota de sangue. Aleluia. De cada
criança dessa que foi abortada. Porque em cada criança dessa tinha um profeta, tinha um ministro, tinha um sacerdote, tinha um missionário. E Deus deixou ele bem claro. Eu requerirei o sangue, cada gota de cada criança abortada. Então, Meu Deus. isso é uma coisa muito séria. Você que é jovem, você que é menina e de repentemente engravidou, pensa no teu filho é fruto, sabe? Não, mas foi, tipo assim, é um caso que os jovens pensam também, para descartar uma geração. Ah, mas foi num abuso sexual. Eu não posso falar, gente, da dor, porque eu não passei, tá certo? Eu falo daquilo do que eu passei. Eu não imagino, eu imagino somente que deve doer muito, muito, e traz consequências físicas, psicológicas, emocionais, traumas, mas a criança, ela não tem nada a ver com a história. Nada a ver com a história. E você tem que ver que essa criança pode ser a bênção da sua vida, pode ser a estrela, né, que Deus está trazendo para a tua vida para mudar toda essa história de cativeiro, todo esse trauma que você viveu, toda essa coisa. Então, os jovens, eles têm que entender que nós, da nossa idade, eu vou fazer, daqui a pouco eu faço 50, o ano que vem, já estou cinquentona, então, Glória a Deus. tem que passar, a gente tem que passar. Quero chegar lá. Entendeu? Mas repassar para quê? Para quem já tem 30, para quem já tem 20, para quem... E você, jovem, que aí é 20 anos, 18 anos, já vai ensinando aos que tem 12, aos que tem 11, porque é assim, é uma geração entregando o bastão para outra, minha gente. Isso. E como eu estava dizendo, pastora, dando sequência na questão da necessidade que a gente enfrentou, já por questões disso aí, né, da mistificação do jovem fraco. Deus deu também uma estratégia para a gente, que foi o Laboratório Jovem. O Laboratório Jovem, ele foi criado no intuito de quê? De experimentar mesmo os jovens. E até o nome laboratório, na verdade, foi direcionado por Deus para trazer essa luz para eles, esse entendimento. Vocês precisam ser trabalhados, ser experimentados para começar a fazer, voltar a fazer aquilo que é necessário fazer, que é necessário ser feito. E aí nós começamos com o laboratório para quê? Para tirar a inibição deles, medo de falar em público. Quantos jovens, receio, medo, pavor, chegava na frente, eu não vou falar, eu não consigo falar. Eu dava crise de ansiedade, queria desmaiar, desesperado, eu não vou falar, eu nunca vou conseguir falar. Hoje, a irmã precisa, a senhora precisa ver, e um dia, se Deus quiser, nós vamos estar com a senhora aqui, ou online, ou presencial, para acompanhar um trabalho deles. Pode ficar tranquilo. Glória, em nome de Jesus. E é muito bênção. Olha, a Yasmin acabou de entrar, é uma das que iniciaram com a gente no laboratório. Então, o laboratório é para quê? É para isso, é para tirar a inibição. Os jovens começam a pregar, eles testemunham, eles começam a adorar, até para adorar a Deus, até para cantar. Existia uma dificuldade, sabe? Isso é uma sempre prisão. A mão para trás, amarrar, pressão, prisão. Não conseguiam se soltar. E com isso, a gente precisa entender, a liderança precisa entender isso. Eles precisam ser moldados. Nós, né? Vamos falar de nós. Precisamos ser moldados, trabalhados para isso. Quem vai pregar? Quem vai levar? Quem que vai fazer? Quem que vai dar continuidade se nós não trabalharmos isso nele? Então, uma das maiores... do maior lançamento nosso, da maior disponibilidade que nós temos que ter, o maior desafio é esse. É levar neles essa maturidade. Falar assim, ó, você é filho, você é discípulo, e o discípulo ele dá sequência no trabalho do seu, entendeu? Do seu discipulador, do seu ensinador, do seu mestre, que é Jesus, o nosso mestre é ele. Deixa eu te dizer uma coisa, o tempo aqui vai acabar. Tá. Gente, você que tá aí, eu vou reiniciar para a parte 2, né? Todo mundo sabe que o Instagram só me dá 1 hora. Então, vai acabar o vídeo agora e eu vou reiniciar e vou chamar o Jason de novo e a gente vai continuar isso aí, tá certo, gente? Volta, acompanha, porque tem muita coisa ainda, tá Maravilha. Bom? Isso aí, gente. Não sai, hein? E já vai divulgando para o máximo de pessoas que puder, em nome de Jesus. Ajuda a gente aí.